povo precisa entender que eles são terroristas. E falando em império, rapidinho antes da gente chamar os nossos convidados, a Rede Globo. Eu podia jurar que quando me enviaram os primeiros comentários, eu pensei assim, isso aqui não é da Rede Globo, isso não pode ser verdadeiro. Isso aqui é falso, não é possível. Isso aqui é, sei lá, AI, né, inteligência artificial. Coloca na tela a produção, por favor. É inacreditável isso aqui. Parceria entre PT, Rede Globo e Califato Terrorista do Irã. Tá? O pessoal que tá no Instagram não sabe muito, né? Eu cheguei a colocar lá, mas aqui tá o perfil oficial do Irã no Brasil. Embaixada do Irã. A primeira embaixada instalada em Brasília. E tá aqui. Estamos satisfeitos. Deixa eu clicar aqui para vocês. Leem comigo. Olha isso aqui. Estamos muito satisfeitos com o estabelecimento dessa ponte de comunicação direta entre o Irã e o Brasil, que permite a divulgação de informações sem intermediários. Olha a contradição. Ele diz, a embaixada diz que permitiu uma divulgação de informações sem intermediários. Aí, imediatamente, a embaixada diz quem foram os intermediários. Essa iniciativa foi viabilizada com a visita da equipe profissional da TV Globo e de seu renomado jornalista, o senhor Barcelos, criando agora condições para o intercâmbio direto de notícias e pontos de vista. Sem dúvida, a comunicação direta e sem mediação, com parceiros de mídia confiáveis. Então, peraí, se é sem mediação, por que vai ser parceiro de mídia? É muito mais valiosa do que recorrer a fontes da grande mídia ocidental. Eles usando a nossa linguagem, quando a gente fala grande mídia, né? Que infelizmente, frequentemente apresentam os acontecimentos de forma unilateral, seletiva e por vezes distorcida. Bem, quem fez isso aqui traduziu com inteligência artificial, né? Aprenda, não se usa infelizmente frequentemente, se usa que infeliz e frequentemente. O primeiro não fica como advérbio. Né? Então, o pessoal da embaixada, estudem a língua portuguesa, por favor. Esse canal direto não apenas aumenta a precisão e transparência das informações, como também contribui significativamente para uma compreensão mútua mais profunda entre os dois povos. Parte 1, entrando no Irã. Aí tá aqui os 28 segundos desse programa abjeto, que as frases iniciais já falam uma canalice. Olha o que a Globo disse. Foram 12 horas de viagem da fronteira até a capital do Irã, Teherã. Fomos orientados a não sair do carro durante o trajeto e a não fazer gravações. As estradas são monitoradas por satélite pelo exército de Israel e as nossas câmeras podem ser confundidas com armas. Para. Israel, que tem drone, imagem de satélite, vai confundir câmera com armas? Você lembra da Globo falando? Talvez não possa ser fuzil, pode ser um guarda-chuva. Tu lembra disso? Uhum. Lógico, eu lembro. Não, eles podem confundir. Incriminar a polícia do Rio. Não, isso aqui eles podem confundir câmeras com armas. Confundir câmera com armas. Aí começa a técnica de enquadramento, né? Framing em inglês. A técnica de enquadramento. A matéria já inicia colocando o Irã como vítima, coitadinho. E qualquer pessoa que, né, de boa vontade quiser visitar o Irã pode morrer e ser assassinado por Israel. A Globo, gente. A Globo dizendo isso. Aí, quando você pensa, não piora. Nesse momento, nós acompanhamos os funerais do general militar da Marinha iraniana. Então, já não é terrorista, é general militar da Marinha iraniana. Aí ele vai dizer como o general morreu. Tô eu e o Ramais aqui tomando café, né? Bota a câmera aqui, nós dois, por favor, produção. Então aqui, ó, tomando café. Vamos tomar um café, Ramais. Aí, morremos. Morreu. Tomou um cafezinho. E aí, como é que você tá? Bom dia. Morreu. É isso que o Carlos Barcelos falou que aconteceu com o membro da Marinha terrorista do Irã. Coloca a imagem do vídeo aí, produção. Morto durante um ataque na embarcação que ele comandava no estreito de Hormuz. Ele participava de uma reunião com outros executivos militares. Uma reunião. Café. Quando 2 mísseis atacaram o navio e o local onde ele estava reunido. Tadinho. Tava lá tomando café. Reunião, pô. E aí, como é que você tá? Foi morto. Nós estamos falando de gente que joga homossexual do prédio, chicoteia, apedreja mulheres. Esses terroristas estão sendo retratados pela Globo como coitadinhos. Pra piorar, isso aqui são só os 28 segundos. Eles mostram o pessoal, colocam o hino do Irã, coisa mais linda. Aí depois fala, inclusive tem outras mulheres que estão aqui representando o futuro da juventude do Irã. Tipo, Nicolas de Saia do Irã. Uma coisa linda, rapaz, que romântico. Que coisa mais fofa. Olha isso.
responsáveis por grandes conquistas na área de costumes, como, por exemplo, a vestimenta? Um dado importante. Na área dos costumes, né? Um dado importante para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui o microfone. Eu não tenho dinheiro da Globo. A gente até tem um microfone bom, que é aquele que nós usamos no CPEC. Ele está usando uma versão um pouquinho diferente desse microfonezinho que eu tenho aqui. Mas você usa isso aqui quando você não tem equipe, quando você não tem dinheiro, quando você está na correria, quando você trabalha sozinho. No jornalismo, é inadmissível o Caco Barcelos usar isso aí como microfone. Mas por que ele precisa usar aquilo ali como microfone? Para ele não morrer. Simples assim. Se ele tivesse com o microfone e o símbolo da Globo, ele morreria. Mesmo com o aval do governo. Porque o governo está cheio de terrorista maluco. Governo, né? Ditadura do Irã. Por que o Caco Barcelos não usou o microfone da Globo com a canopla da Globo? Porque senão ele morre. Essa é a imprensa. É o maior jornal disparado das Américas Latina, Central e Caribe. Não existe um jornal maior do que a Globo, a não ser dentro dos Estados Unidos da América. Não existe no México, não existe no Chile, na Argentina. A maior empresa de comunicação, dizendo em português que o Irã é cheio de gente boa, cheio de gente querida, que está sofrendo retaliação do malvadão Israel, do malvadão Trump nos Estados Unidos. Depois, né, algumas pessoas vão dizer que o Allah não pode xingar. É inadmissível, Ramage, você olhar um troço desse e falar assim, isso aqui é jornalismo. Isso para mim soa mais como uma atividade de guerra. Guerra de informação, guerra assimétrica, guerra de quinta geração, que é o que o Ramage entende, né, Ramage? E pode muito bem estar recebendo para fazer esse tipo de reportagem, né? É mais desprezível do que tudo isso. Vamos botar umas questões pontuais sobre essa atitude da Globo. Está tendo uma guerra. Se você está colocando dentro do país jornalistas correspondentes de guerra, é uma coisa. Inclusive é uma função nobre. Corre o perigo. Então o mundo inteiro quer ter correspondentes de guerra para mostrar o que está acontecendo do conflito, da totalidade do conflito. Qual é o problema do conflito? O que está causando a guerra? Os armamentos, as vítimas, todo esse contexto. Não é isso que a Globo foi fazer. Isso que é o mais impressionante e até desprezível da forma como eles colocaram. Primeiro, ele já entra dizendo, nós não podemos filmar, nós tivemos que andar tantos quilômetros até a capital Teherã, a gente só pode filmar lá dentro. Então ele não é correspondente de guerra. Ele está indo fazer uma defesa do regime iraniano. Isso é que surpreende. Isso está errado? Pode se verificar regimes, mas o regime, a ditadura teocrática que destrói direitos humanos possíveis do Irã, essa reportagem só fez defesa dos militares e do regime iraniano, que é contra o Ocidente, que é contra a civilização ocidental, que cristão, para eles, tem que morrer. É isso que eles estão fazendo lá. Ou seja, um Irã que é proxy, o que é proxy? Atua por procuração, que financia, faz proxies de todo o grupo terrorista do mundo, minimamente organizado, eles financiam, tentavam financiar. O Hamas, que fez aquela barbaridade em Israel, que não foi contra os militares em guerra, não. Mataram homens, mulheres, crianças, idosos, num ataque surpresa, desprezível. Matou 1.195 israelenses, feriu quase 4.000, 250 reféns, de um regime que trata as mulheres pior do que bicho. Eles declaram isso. Mulheres, para eles, são que nem vacas, ovelhas, servem aos homens, que tratam os homossexuais como não se fossem seres humanos. E vai lá a Globo e fazer defesa do regime. Então isso não é correspondente. Então, guerra de quinta geração, que a gente ainda vai fazer um programa sobre isso, a gente está construindo estúdios, a gente vai fazer diversas aulas para vocês aqui, fora do programa, do Conversa Timeline. Isso é um pouco de guerra de quinta geração. Sai do combate, vai para o lado informacional, vai para o lado de desinformar, de levar artificialmente, de constatar e fazer, inventar, formar opinião indevidamente por determinado propósito. No momento em que o regime Lula, vamos colocar assim, está tentando de tudo contra os Estados Unidos para ter algum tipo de retaliação para ele subir nas pesquisas, olha o desespero dessa gente. A Globo vai lá e faz uma defesa do regime do Irã, que apoia terrorismo, destrói a sociedade, não tem direitos humanos, ainda pratica os absurdos comerciais para levar petróleo para nações que têm o mesmo propósito. Mas vai se discutir quando se fala tudo que se fala da Globo? Não é, Alan? Não, e vamos deixar bem claro aqui, né? O povo precisa entender que eles são terroristas. Terroristas.
Globo fazendo promoção do Irã. Não do Irã, né? Vamos colocar aqui as palavras corretas. A Rede Globo fazendo promoção do califato terrorista muçulmano. Nem nos meus piores sonhos eu imaginar, não, a Rede Globo vai começar a falar bem do regime do califado terrorista muçulmano do Irã. Eu nunca imaginei, sem brincadeira. Sério, eu sei que na Globo os jornalistas não são sérios. Inclusive, Ítalo, eu quero resgatar aqui, antes de você dar o seu bom dia e cumprimentar o pessoal, quero resgatar esse vídeo aqui do professor Olavo de Carvalho, explicando quem é Cacos Barcelos. O famoso caso do Caco Barcelos, que eu denunciei na Globo, no jornal, artigo da Globo, o cara estava evidentemente mentindo, inventou tudo aquilo. O que acontece? Existe, vamos dizer, uma consciência de idoneidade jornalística que julga o cara por isso? Não, ao contrário, deram 2 prêmios jornalísticos pro cara por causa de reportagem mentirosa. Obviamente mentirosa. Pior, o pessoal que deu o prêmio para ele não quer saber se aquilo é verdade ou não. É conveniente para eles, é conveniente para a esquerda, então pronto. O cara está premiado. Isso é o que se entende como jornalismo no Brasil. Hoje, já comentei aqui do repórter Caco Barcelos, do Globo, que inventou uma história impossível. Aquela história dos 2 terroristas que, segundo o governo militar na época, tinham morrido num acidente de carro quando fugiam da polícia. O seu Caco Barcelos inventou uma reportagem dizendo, não foi nada disso, eles foram mortos, assassinados num quartel e depois colocados dentro de um carro Volkswagen para simular um acidente. Eu fui investigar o negócio e vi, primeiro, que havia no chão, na estrada, havia as marcas de frenagem do carro Volkswagen. Quer dizer que os mortos voltaram à vida durante 1 minuto para frear o carro, né? E em segundo lugar, a data que o seu Caco Barcelos dava era totalmente falsa, porque nas memórias do Jacob Gorender aparecia aqueles mesmos 2 terroristas participando de um assalto a banco vários dias depois, né? E terceira testemunha que o seu Caco Barcelos apresentou, que diz que participou da operação, diz, eu sei, eu estava lá no momento em que eles foram assassinados pelos militares. Essa testemunha era um sujeito que tinha desertado do exército mais de 6 meses antes e que não podia estar presente em nenhuma operação. Em suma, a coisa era completa empulhação. A Rede Globo deu 1 semana de destaque para essa mentira e o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por isso. Contra esta ofensa brutal, tá certo, mentirosa, caluniosa no mais alto grau, o que fizeram as Forças Armadas é emitir uma notinha oficial, dizendo, ai, me dói. Vocês não têm vergonha, porra? Olha, eu vou te falar, não sei nem por onde começar, Ítalo. O cara ganhou não 1, mas 2 prêmios por mentir. Ele mesmo falou que foi mentira e continuou com o prêmio. A gente nota claramente que a Rede Globo é um portal, né? É um portal da mentira. Né? Mas não somente a Rede Globo. Toda a imprensa brasileira está indo, já foi desse mesmo caminho. Porque não é só a Rede Globo que recebe dinheiro do Lula, né? Público, seu dinheiro, para manter ela de portas abertas. Já desde o seu nascimento, há 60 anos atrás. A época do Roberto Marinho era novo, né, que tinha 60 anos, ele morreu com quase 100, né? Então a Rede Globo, ela é o regime aqui no Brasil, faz parte desse consórcio. Aí veio o Silvio Santos, que também faz parte. A gente está vendo que é o SPT News, né? Toda essa organização se reuniu lá há pouco tempo. Ah, mas são as filhas do Silvio Santos? Nada, as filhas do Silvio Santos é a extensão do Silvio Santos, né? Então todos eles são porta-vozes desse sistema que tem ligação com o Irã, com o Hezbollah, só gente que não presta no mundo inteiro. E os Estados Unidos sempre foi rechaçado por eles, mas enganando, né, a verdadeira face. Na época dos Marinhos, Silvio Santos sempre com aquele programa, né, aqueles programas para enrolar a população brasileira. E a verdadeira face deles está sendo agora, nesses tempos, apresentada por causa da tecnologia, da internet, do acesso à informação. A máscara, né, a máscara que estava sobre eles, ela caiu. E todo mundo está vendo que eles são ligados a esses regimes. Tanto no Brasil, de corrupção, que apoia o PT, Centrão, Banco Master, INSS, fraude disso, fraude daquilo, como os lá de fora. Ficou bem claro, a Venezuela de Maduro, né, que não podia falar nas eleições de 2022, não podia falar que o Lula tinha associação Maduro. Mas a gente sabe que tem. Hoje ele está preso, mas não é só Maduro, é Daniel Ortega, da Nicarágua, é Díaz-Canel, de Cuba, todos os países terroristas, comunistas, ditatoriais. Com a China agora, né? Ele fez esse contrato, essa parceria, entregando o Brasil nas mãos da China, a troco de poder e dinheiro.
né? E os Estados Unidos, eles estão mostrando isso para o Brasil e o mundo, de que o Brasil não é uma democracia já há muito tempo, mas eles fazem o papel de bons moços nas novelas e pervertem as mentes dos brasileiros já há décadas, desde que eu era jovem, quer dizer, criança. Que a Rede Globo tem mais do que a minha idade, né? Então, essa imprensa brasileira foi cooptada por essas organizações, PCC, CV, entre outras, no Brasil e no mundo. Por isso que agora o vômito, né, a sujeira, o lixo, está saindo do latão e estourando seu fedor para tudo quanto é lado, e todo mundo está vendo. Então, quem ainda assiste a Rede Globo, a imprensa brasileira, para se informar, eu lamento avisar, você está sendo passado de otário para trás, né? Eu já assisti Rede Globo, você já assistiu, acho que Alan dos Santos, quando era criancinha, também assistiu, a gente tem que confessar isso. Eu votei na Dilma, acho que no Lula uma vez, acho que ele também deve ter votado. Errar é humano, mas permanecer na burrice, aí não dá. Então realmente está tudo à mostra, está tudo no ventilador, essa sujeirada, essa M, né? Está espalhada no ventilador para todo mundo ver. De que lado você está? Você ainda apoia a Rede Globo? Acredita que a Rede Globo é um canal de informação? Se você acredita em Papai Noel ainda, né? É tudo uma farsa, é uma mentira, é tudo enganação. De vez em quando eles arrotam, né, umas coisas que são verdade, para não ficar... Né, o diabo faz isso, ele fala a verdade às vezes. Ele é o pai da mentira, mas de vez em quando ele solta as verdades. Está até na Bíblia lá, mostrando isso. Mas 90% do que a Rede Globo, a imprensa brasileira diz, é tudo roubado, é tudo falso, é tudo ao contrário. Entendeu? Então, chegou o momento de separar o joio do trigo. E a gente está vendo claramente que essa imprensa brasileira não vale nada, né? Não tem credibilidade nenhuma. E quem continua assistindo e confiando nessas informações é um tolo. E um ignorante que precisa acordar. Como eu já fui também, o Santos já foi, a gente também caiu nessa cilada. Só que os momentos são outros. A tecnologia, o acesso à informação, as pessoas estão acordando. Como diz o Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está vendo que a verdade é essa e que a Rede Globo sempre apoiou esses malandros e sempre disse a mentira. Alexandre da Medicine News ajude a chegarmos a 50 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo ou até mesmo um inimigo.